Olá pessoal, meu nome é Rogério Famelli e antes de me apresentar eu gostaria muito de agradecer ao professor Fernando Sampaio, dizer que é uma honra estar aqui participando desse projeto Pensar Contabilidade e poder compartilhar conteúdo com toda a nossa classe contábil, né? Preparei uma apresentação aqui que eu vou discorrer sobre ela para contar um pouquinho como é que a gente acelerou o crescimento do nosso escritório de contabilidade, saindo de uma casinha com 3 colaboradores em 2014 e vindo para uma laje comercial com mais de 600 metros quadrados em frente aqui ao Allianz Parque e criando uma rede com mais de 450 contadores associados em todo o Brasil. Então, é isso que eu vou contar para vocês, como é que eu fiz isso e como é que eu posso ajudar vocês a criarem o passo a passo aí para o escritório de vocês. Legal? Vamos lá, deixa eu pegar uma apresentação aqui que eu preparei para vocês, a gente colocar aqui, né? Então, o tema da nossa apresentação é crescimento acelerado de empresas contábeis, né? E antes disso, vou me apresentar aqui, né? Trabalhei no mercado financeiro por mais de 20 anos. O último banco que eu trabalhei, eu fui CFO, diretor financeiro de um banco de investimento. Hoje sou proprietário de escritórios de contabilidade aqui em São Paulo e sou fundador também do Abertura Simples, que é uma rede de escritórios de contabilidade, que eu vou explicar um pouquinho aqui o que é isso. Sou mantenedor também da ABS Academy, onde a gente gera muito conteúdo para contadores, principalmente para os nossos associados, e também do canal Contador CEO, onde a gente entrega muito conteúdo sobre crescimento escalável, marketing digital de performance, estratégias de vendas e serviços contábeis, recursos financeiros, como levantar recursos financeiros para o escritório, tecnologia e processos, liderança, sucesso do cliente e novos negócios para empresas de contabilidade. Quem quiser pode seguir o meu perfil lá no Contador CEO do Instagram, que vai ter todo esse conteúdo também disponível, né? Bom, o que é o Abertura Simples, para a gente contextualizar aqui, ele é um marketplace que conecta empreendedores a contadores, né, onde a gente gera muito conteúdo de qualidade e faz a aproximação desses empreendedores e contadores em todas as cidades do Brasil onde a gente está presente hoje, né? A gente criou uma solução inovadora, que é marketing compartilhado, e com essa solução inovadora a gente conseguiu chegar a mais de 400 cidades, com 450 unidades, mais de 1.800 colaboradores na nossa rede. Anualmente a gente abre mais de 5.000 empresas através dos nossos contadores parceiros. Hoje a nossa rede tem mais de 36 mil clientes ativos dentro dos escritórios parceiros, com faturamento de 180 milhões de reais, né? O mais importante aqui que eu vou falar como a gente escalou é através do marketing digital. Hoje o nosso portal tem mais de 3 milhões de acessos ano dentro do nosso portal, né, com mais de 2.500 conteúdos publicados e mais de 50 mil pessoas seguindo a gente nas nossas redes sociais. Então, esse é um pouquinho aí do Abertura Simples, né? E para mostrar para vocês, o que é mais legal aqui, é poder mostrar, deixa eu ver se eu consigo tirar minha carinha daqui, é para mostrar para vocês da onde a gente saiu. Aqui, essa casinha aqui do meu lado esquerdo, né, era a depilação da minha esposa aqui na Moca, né? Eu fui empreender, quando eu saí do banco eu decidi empreender, fui montar uma boutique de investimento e não deu certo pelo momento que o país estava passando ali, a falta de liquidez no mercado financeiro, e eu me vi num escritório de contabilidade. Apareceu um amigo que me mostrou o escritório de contabilidade. Eu falei, legal, vamos encarar esse desafio, vamos entender o que é escritório de contabilidade, como é que faz, apesar de contador, ter sido contador de banco por muito tempo, né, eu nunca me imaginei sendo sócio de um escritório de contabilidade, né? E aqui a gente veio para essa casinha aqui na Moca, eu, mais um sócio e 2 colaboradores, e aí a percepção que eu tinha era desse menino aqui, porque eu queria crescer, eu queria escalar, eu queria ter 1.000 clientes, né? Mas eu olhava para essa casinha aqui e a percepção que eu tinha é que o desafio era grande. Ser uma das maiores empresas de contabilidade do Brasil teria um desafio muito grande aqui para a gente aqui. Essa foto aqui, desse lado aqui, é onde era o nosso escritório. A gente pintou, né, de roxo para azul e colocou ali Arena Factos Contabilidade, e assim a gente começa, né? Para vocês entenderem, do ponto de partida até hoje, né, a gente sai daquela casinha ali,
começa a dar os primeiros sinais aqui, né, de crescimento, começa a fazer uma parte de venda de clientes também. Em seguida, a gente aluga essas salas aqui no posto, que é bem em frente a essa casinha aqui. Depois a gente aluga mais uma sala na mesma rua aqui, porque a gente estava crescendo bastante, até a gente vir para esse prédio comercial aqui, né, onde aqui tinha mais ou menos 500 metros quadrados, e ao lado tinha um escritório de advocacia que logo saiu, e a gente teve que já locar a casa do lado. Foi quando a gente lança o Abertura Simples para escritórios parceiros, né, e começa a crescer de forma escalável. E hoje, né, em novembro de 2019, a gente veio para a nossa nova casa, que é aqui da onde eu estou falando para vocês, né, e hoje a gente está preparado para crescer 3 vezes mais aí com a nossa nova sede. Bom, chegar até aqui e falar tudo isso é muito fácil, mas o que é necessário realmente se você quer crescer de forma escalável? É ter apetite para tomar riscos, né? Apetite para o risco é uma coisa extremamente fundamental, né, se você quer crescer, né? Crescimento, toda vez que você quer crescer, você precisa tomar um pouco mais de risco, senão você não cresce, né? Toda vez que você quer crescer de forma escalável, você precisa estar preparado para tomar risco, e preparado para tomar risco significa você também começar a mudar a sua mentalidade, né? Então, para a gente aqui, é fundamental quando a gente olha a mentalidade dos nossos colaboradores, começa a falar, cara, a gente está numa empresa de contabilidade, mas a gente quer estar numa empresa de contabilidade que cresce de forma escalável, e para crescer de forma escalável, a gente criou todo um planejamento dentro do nosso escritório para a gente tracionar. Mas antes de mostrar esse planejamento, que é fundamental dentro do nosso escritório, que eu vou explicar para você como é que você pode montar aí também o seu, de acordo com o que a gente montou o nosso, eu queria te falar como que eu pensava lá atrás, quando eu estava naquela casinha. Um amigo meu me mostrou a contabilidade, eu comecei a analisar o perfil dos clientes, eu comecei a analisar todo o mercado, né? Quando eu encontrei um perfil de cliente que era uma empresa do Simples Nacional, geralmente estava no anexo 3, sem muita movimentação, e eu perguntei para ele, cara, quanto é que você cobra, né, por essa empresa do Simples Nacional? Meio salário mínimo. Então, naquela época, meio salário mínimo era R$440, né? E eu perguntei para ele, quanto tempo você leva para fazer todo o processo operacional, entregar a parte fiscal e a parte contábil? Cara, 1h30, mais ou menos, de um assistente contábil, de um assistente fiscal. Falei, bacana. Comecei a fazer as minhas análises de custo, né? E eu chego nisso daqui. Primeiro, era uma conta muito simples, né? Uma empresa do anexo 3, o ticket médio por volta de R$500 nos daria um lucro líquido de R$350. E aí eu pirei, né? Porque eu falei assim, bom, então se eu tiver 1.000 clientes desse perfil, eu vou ganhar R$350 mil, certo? E são clientes que dá para a gente escalar e dá para a gente atender muito bem, porque são clientes menores e a gente pulveriza toda a nossa carteira. Então eu fiquei encantado com esse novo mundo que eu estava olhando ali de contabilidade. Só tinha uma pergunta. Tudo faz sentido nessa conta, tudo é muito bonito, mas a pergunta de $1 milhão era como é que você vai trazer esses clientes? A grande dificuldade hoje do mercado contábil é a captação de novos clientes, né? Esse é o grande mote hoje do mercado contábil, como trazer novos clientes para a minha carteira, como eu posso ampliar a minha carteira, né? E aquilo me chamou a atenção, por quê? Porque não era uma dificuldade só do meu amigo, que era meu sócio naquela época, mas era uma dificuldade do mercado em geral. O mercado tinha uma dificuldade muito grande, né, de atrair novos clientes. E a gente começou a pensar em como a gente poderia fazer isso, né? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é uma análise de mercado, para entender qual é o mercado, se tem mercado para esses clientes e como é que eu posso fazer isso daí. Quando eu analisei o mercado, eu olhei 20 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil, 1 milhão de novas empresas sendo abertas todos os anos, né? 60 mil escritórios naquela época, a gente analisou, o CFC tinha 60 mil, por volta de 60 mil escritórios de contabilidade registrados. A gente estimou uma receita de R$6 bilhões, né, por mês, isso por mês, dentro desse mercado, e um ticket médio de R$300
dentro desse mercado para o pequenininho, bem pequenininho, né? A outra coisa que eu fui analisar, onde eu estou em São Paulo. Então, se você pegar aqui uma análise do empresômetro que a gente fez em 2019, foram abertas quase 300 mil empresas, só na cidade de São Paulo. Então, entre 2018 aqui e 2019, quase 300 mil empresas na cidade de São Paulo. Então, é muita empresa. Aqui tem MEI, também tem muito MEI aqui, mas extraindo todos esses MEIs aqui, aquelas empresas do Simples Nacional que vão precisar de um contador, tem um volume gigante dentro disso. Quando a gente olha Brasil, né, você olha cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Salvador, Fortaleza, todas elas gerando muita oportunidade de novos clientes. Bom, então se eu estou sabendo que vai abrir novos clientes no mercado, como que eu me posicionei? Por isso o nome Abertura Simples. A gente se posicionou logo na abertura daquele cliente, né? Então a gente criou toda uma estratégia para atrair aquele cliente mesmo antes dele abrir a empresa dele. A gente já estava presente naquele cliente mesmo antes dele abrir a empresa dele, né? Então essa foi a estratégia que a gente pensou para captar novos clientes. Bom, e aí toda vez que eu falo com contadores sobre isso, eu falo, olha, eu vejo uma oportunidade muito grande. Quantas empresas estão abrindo no mercado? E essa é a posição de um contador águia, que a gente está olhando o mercado e está falando assim, olha, tem muita empresa abrindo no mercado. E aí você vai ter muito contador urubu que vai falar, mas quantas estão fechando? Ele está preocupado ali com quantas estão fechando, a cabeça dele está travada, ele só consegue pensar naquilo, né? Tudo é ruim, o negócio de contabilidade é um negócio ruim, que está morrendo, as contabilidades online vão acabar com os contadores tradicionais. Eu acho tudo isso uma bobagem, né? Eu não consigo acreditar nisso, eu só consigo acreditar que existe muita oportunidade em várias áreas da contabilidade, muita oportunidade, e que você pode crescer também. Então, quando você começa a olhar só coisas positivas, a sua parte criativa do cérebro começa a se abrir, você começa a enxergar muita oportunidade no negócio de contabilidade. Mas para isso eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer uma análise financeira. Então, começa a colocar nas planilhas, montar toda a parte financeira desse negócio, né? Planilha Excel é lindo, porque planilha Excel ela te dá uma visualização muito boa, né? Você fica rico e pobre nas planilhas de Excel, mas eu montei um BP financeiro dentro desse escopo de empresas de pequeno porte no Simples Nacional, e assim comecei a analisar todo o mercado, né, e a projeção de escala, e fiquei extasiado com isso. Falei, putz, dá para a gente ganhar muito dinheiro com isso. Então, depois que eu fiz essa parte do business plan financeiro, uma coisa que eu dominava muito, porque sempre trabalhei em banco de investimento, né, então entendia como é que funcionava essa mecânica, eu fui montar o nosso planejamento estratégico. Aqui, eu acho legal mostrar aqui a nossa casinha, né? O nosso planejamento estratégico é uma brincadeira que a gente faz aqui, né? Que é a nossa casa, né? Que mostra aquela casinha que remetia à depilação, que era a minha esposa, aqui no bairro da Moca, aqui, né? Então, a gente montou uma casinha para exemplificar como é que a gente vê o nosso planejamento estratégico. Você tem os dois principais itens aqui do planejamento estratégico, é marketing e vendas. Por quê? Primeiro, você precisa criar o marketing para atrair os leads até você, os prospects até você, e depois você precisa fechar a venda desses prospects. O que a gente tem na base fundamental dessa casa aqui, né? A sustentação dela, a parte de capital, recursos financeiros. Se você hoje não tiver recursos financeiros para investir em marketing, para investir em venda, para investir na estrutura do seu escritório, né? Você não consegue escalar o seu escritório. Você vai até conseguir abrir clientes sem recursos financeiros, você vai até conseguir crescer, mas o processo de escala, ele está intrinsecamente ligado a recursos financeiros, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês por que eu estou falando disso de recursos financeiros, né? Que é uma coisa extremamente nova no mercado contábil, e eu vou explicar isso para vocês. Bom, dentro dessa casa nós temos um item extremamente importante, que são pessoas, né? Então, dentro dessa casa, a gente tem um item extremamente importante, que são as pessoas, que, na minha opinião, é o maior ativo do escritório de contabilidade. Os seus colaboradores, eles são o seu maior ativo dentro do seu escritório, certo? Pessoas te ajudam a crescer, né?
E do lado, suportando a estrutura dessa casa, você tem tecnologia e processos. Para escalar, para atender muito volume desses clientes pequenos, é extremamente necessário que você tenha a tecnologia, né? Então, hoje você tem muita tecnologia, muitas empresas de tecnologia te provendo muita coisa nova e muitos processos que você pode colocar dentro do seu escritório para que você ganhe escala, ganhe produtividade. Então, aliar tecnologia a processos te dá o quê? Produtividade. Nós vamos falar disso daqui também. Vamos começar primeiro por marketing, que é onde a gente se inspirou ali para começar tudo isso que a gente tem hoje, né? Bom, como é que a gente faz marketing dentro do Abertura Simples aqui para os nossos escritórios? A primeira coisa é a produção de conteúdo, focado sempre em estratégias de SEO. SEO Search Engine Optimization, que significa a busca orgânica que você tem hoje no Google, toda a estrutura que você cria para gerar uma busca orgânica, sem que você pague nada. Recentemente, eu fiz um conteúdo explicando que nós temos duas estradas dentro do marketing digital, né? Uma estrada é a estrada paga, aquela que você tem os pedágios, mas ela está todinha pronta para você trafegar, e uma estrada que você precisa criar do zero, desde o desmatamento, com as faixas de sinalização. Essa aí é o tráfego orgânico, né? Essa estrada do orgânico, mas ela é sua, você não precisa pagar pedágio, né? Você trafega nela sem pagar nada para ninguém. Bom, além disso, você tem as redes sociais, que é extremamente importante para você se manter conectado junto ao público que você vai definir como alvo, né? Essa parte de Google Ads, Facebook Ads, que são as estradas pagas aí que a gente tem hoje, né? Estratégias de vídeo para canal de YouTube, isso gera muita autoridade, então o YouTube hoje ele te dá muita autoridade, o Instagram também, quando você coloca, quando você se expõe e você tem conteúdo para entregar para o seu público, isso gera autoridade, e a autoridade tem uma coisa muito boa na autoridade, ela te tira da briga de preço. A autoridade, ela te tira da briga de preço. Se a pessoa tiver que escolher, se o cliente tiver que escolher entre você, que está se expondo ali, que está mostrando sua cara, que está transmitindo uma autoridade para ele, e alguém que nunca se expôs aqui, ele vai sempre preferir você, certo? Ele vai sempre preferir você. Eu acredito que tem uma diferença aí de 20% a 30% que você pode ter a mais no seu preço de venda só pela sua autoridade. Assessoria de imprensa é importante, você está sempre se posicionando ali, às vezes uma entrevista para falar de imposto de renda, uma entrevista para falar sobre algum assunto relacionado à contabilidade, então isso funciona muito bem, passa credibilidade para o seu escritório, né? E participação de eventos e feiras. Né, de repente você está nichado dentro do seu escritório, você pode participar de eventos e feiras. Aqui a gente participa muito mais focado em contadores. Eu vou mostrar algumas feiras, alguns eventos que a gente participou aqui também, para você ter uma ideia de como você pode escalar também no mundo aqui, o que a gente chama de offline, né, quando você está em eventos, em cursos, em programas, em network, então você pode escalar isso daí, né? Bom, como é que a gente fez o nosso tráfego orgânico, né? Como é que a gente fez o nosso tráfego orgânico dentro da internet, né? Como é que a gente buscou os nossos canais de aquisição? Então, aqui eu vou explicar os nossos canais de aquisição dentro da internet. Deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, só precisei interromper aqui. Vou compartilhar aqui a nossa tela, onde a gente estava falando dos principais canais de aquisição, né? Aqui, estou compartilhando a tela aqui de novo com vocês. Aqui a gente tem os principais canais de aquisição dentro do Abertura Simples. Então, a gente trabalha Instagram, LinkedIn, Google, YouTube, Facebook, a nossa base de e-mail marketing. Aqui a gente tem o Native Ads, Taboola, que são empresas que fazem marketing, fazem publicidade dentro de outros sites, né? E matérias no blog, que é o nosso tráfego orgânico, onde a gente traz muita demanda de tráfego orgânico. Para falar de tráfego e como a gente cresceu dentro desse tráfego orgânico, e por isso é extremamente importante para o seu escritório, olha só a evolução, né? Em 2017 a gente começa esse projeto do Abertura Simples, e a gente vai criando muito conteúdo, e você vê que ele demora muito para escalar.
Conteúdo é uma coisa que demora muito, então você vai fazendo, e de repente ele vem crescendo, e aí quando você começa a escalar de verdade, a sua curva começa a acelerar o crescimento. Então a gente saiu de 364 mil visualizações de páginas para quase 3 milhões só em 2019 aqui. Então, essa evolução é extremamente importante, e isso tudo de visita orgânica. Para mostrar como a gente trafegou o nosso canal orgânico aqui, em 2017, 17% do nosso tráfego era orgânico, em 2018 a gente passou a ter 55% do nosso tráfego orgânico, e em 2019 a gente passa a ter 72% do nosso tráfego orgânico. Isso porque o nosso site cresceu muito de tamanho. Então, não cresceu só o orgânico, o site em si, ele sai de 360 mil visualizações e vai para quase 3 milhões de visualizações ano. Então, é um volume muito grande aí que a gente fez, e óbvio, tráfego orgânico traz o quê? Traz lead para você fazer a sua prospecção e transformar esse lead em cliente, perfeito? Bom, aqui no Instagram a gente teve uma evolução, de 2017 para 2019, passamos do número de 10 mil seguidores. No YouTube também a gente cresceu, teve uma evolução, apesar de ser um canal que a gente ainda não conseguiu tracionar, porque tem que ter muito envolvimento, e a gente hoje, em 2020 aqui, a gente está falando, a gente já passou de 10 mil inscritos, mas a gente está crescendo de forma lenta dentro desse canal, é um canal que ele é estratégico para a gente. Facebook, a gente parou de trabalhar esse canal, a gente só trabalha ele com matérias para criar envolvimento dentro do nosso site, e no Pinterest, isso está gerando uma audiência muito grande para abertura simples. Hoje não tem muitos escritórios de contabilidade que estão fazendo isso, e a gente se posicionou muito bem dentro do Pinterest, e a gente tem trago muito tráfego para o nosso site por conta dessa rede social aqui. Bom, vamos falar um pouquinho de vendas, que é um outro pilar dentro do nosso planejamento estratégico. Como é que a gente faz a nossa prospecção aqui dentro da abertura simples? Basicamente através de marketing digital. Então, tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, canais de aquisição, como é que a gente faz o nosso tráfego, de onde vem todo o nosso tráfego, marketing digital. Adianta só você trazer o lead? Não, você precisa criar uma abordagem de vendas. Aqui a gente criou um SWOT de vendas para mostrar os nossos pontos fortes ali e as oportunidades que nós teríamos ao trazer o cliente para dentro do nosso escritório. E aí, onde a gente tem as nossas ameaças e as nossas fraquezas, é um ponto onde a gente trabalha muito isso dentro do nosso SWOT de vendas. Então, o que seria um exemplo de ameaça aí, dentro desse escopo? Contabilidades online que cobram preços muito baixos, e que entram no mercado com preço agressivo. Essa é uma ameaça dentro do mercado onde a gente se posiciona, que são empresas pequenas do Simples Nacional, mas a gente cria uma abordagem de vendas que nos favorece na hora de contactar esse cliente. Precificação fundamental, você precisa fazer uma análise da concorrência, desde aquelas contabilidades online que cobram preços baixos, até os seus clientes que estão dentro da internet, esses que estão competindo com você, e clientes também fora da internet. Então, o preço ele é fundamental. Não adianta você achar que vai continuar abrindo empresa cobrando R$2.000 para fazer a abertura de uma empresa, porque cada vez isso vai ficar mais difícil. O processo de abertura de empresa ele tem ficado muito fácil, principalmente aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é um processo muito rápido, para se constituir um CNPJ, e fica cada vez mais difícil contadores querem cobrar R$2.000 para fazer a abertura de uma empresa. Então, esse modelo aí está ficando para trás, e é um pouquinho para você entender precificação. E precificação, ela é fundamental para você fechar o cliente. Não adianta você prospectar o cliente, gastar muito dinheiro em marketing digital e trazer ele se você não sabe vender. Cria uma ótima abordagem de vendas para vender para esse cliente que você está precificando. Agora, se você não tiver precificação, não adianta você prospectar, ter a melhor abordagem de vendas, que você não consegue fechar com o cliente, porque chega uma hora que o preço acaba sendo um fator fundamental ali na parte de vendas.
E o que a gente chama de atendimento ágil aqui, o lead entrou, alguém tem que estar preparado para atender esse lead. Então, se você muitas vezes não tem tempo para atender aquele lead que está chegando, você precisa contratar alguém. Entendeu? Alguém que faça ali pelo menos o SDR para você. Pode ser num primeiro momento, se você não tem condições, um estagiário ou alguém do seu departamento societário, mas alguém que vê aquele lead chegando para você entender o que aquele lead está buscando e você poder fazer o contato. Se você vai ser o comercial do escritório, você vai lá e faz o contato com esse cliente de forma rápida. E follow-up é fundamental. Não adianta você achar que o cliente vai atrás de você, que ele vai procurar você, você tem que estar em cima dele ali fazendo um follow-up, tem algumas regras de follow-up, você segue essas regras de follow-up e vai para cima do cliente para querer fechar ele. Venda é fundamental, né? Para mim, venda é o principal item de uma empresa de crescimento escalável, né? É a principal área, né? Eu diria que é o motor do seu carro aí, é a parte de vendas. Então, se você quer crescer de forma escalável, você precisa montar uma estrutura de vendas, você precisa montar um time de vendas, você precisa criar suas estratégias de marketing digital, criar uma abordagem de vendas matadora para aquele cliente, entender a precificação do seu mercado, da sua região, da sua cidade e atender o cliente bem, fazer um atendimento rápido e fazer follow-up para esse cliente. Legal? Bom, lembra que eu falei capital era muito importante, né? E eu vou tentar explicar aqui por que capital é um item muito importante dentro da nossa apresentação aqui. Para mim, capital é fator onipresente, tá? Se você quer crescer de forma escalável. Geralmente eu brinco com os nossos associados aqui, eu falo, olha, você consegue abrir um cliente com R$50, certo? É só você ir na gráfica, manda fazer 100 cartões de visitas e sai distribuindo no bairro. Se você distribui 100 cartões, você fecha um cliente, certo? Agora, você vai precisar dedicar tempo, você vai precisar ter uma abordagem de vendas naquele cliente que você vai prospectar ali, né? E você vai entender que vendas é isso. Você vai fazer a prospecção e vai fechar um cliente dentre 100 que você vai visitar aí no porta a porta, né? Mas você não, nesse caso, você não gastou grandes montantes de dinheiro. Quando você está no marketing digital, principalmente hoje, com a chegada de empresas startups de contabilidade que trouxeram aportes de capital, você começa a entender que o fator capital ele é fundamental nessa estratégia aí, nesse novo jogo de contabilidade, né? E aí eu costumo falar que você tem 3 formas de trazer capital. Uma é a geração de caixa do seu próprio negócio, a outra é um investimento ou reinvestimento. Investimento é um dinheiro novo, reinvestimento é aquele lucro que você já tirou da sua empresa, né? E recursos de terceiros. Rogério, mas não é pecado pegar recursos de terceiro, pegar empréstimo para colocar na empresa? Cara, você tem uma diferença entre empréstimo e financiamento. Empréstimo, basicamente, você vai pegar ali para pagar uma dívida e eu não recomendo para ninguém. Se você tem uma dívida, renegocia sua dívida, né? Financiamento é diferente. Você hoje, pouquíssimas empresas no Brasil não dependem de financiamento externo para crescer as suas operações, né? Então, hoje você tem vários players, inclusive no mercado contábil, que trouxeram muito caixa, muito financiamento externo, recursos de terceiros, para crescer de forma escalável. Eu quero dar uns exemplos aqui, ó, dentro do que a gente já conhece. Conta Azul, Nibo, OMI, todas elas trouxeram muito recursos de terceiros, né? O Conta Azul trouxe 100 milhões, o Nibo trouxe 20 milhões, a OMI trouxe mais de 100 milhões, se for trazer até hoje, e o nosso concorrente direto ali, se posiciona como contabilidade, apesar de ser também empresa de tecnologia, o Contabilizei trouxe 75 milhões e vai jorrar esse dinheiro em marketing digital, vai jorrar esse dinheiro em tecnologia e vai ser um player competitivo para a gente. Então, se você acha que dinheiro não é o mote central desse novo negócio de contabilidade para pequenas empresas, eu te mostro aqui que é. Você vê, tem um player aqui que já trouxe 75 milhões de aporte de capital para crescer nesse mercado. Bom, vamos falar de um item aqui que é extremamente importante, que são as pessoas, né? Pessoas, elas são o maior ativo dos nossos escritórios de contabilidade. Como é que a gente faz aqui com a gestão das pessoas? 2 itens importantes e que está muito hoje, está muito em evidência no mercado, ele é distribuição de lucros, né? Você criar
com uma estrutura de meritocracia para distribuir os lucros de acordo com as metas que você vai colocar de crescimento do seu escritório, certo? E partnership, né? Esses dois itens que eu queria compartilhar distribuir lucro é fundamental para você trazer aqueles colaboradores que são os melhores colaboradores, você não deixar ele sair para outro escritório, você fazer a retenção desse colaborador aí e cada vez mais ele querer que o escritório cresça e que dê lucro porque ele tem uma participação desse lucro aqui. O outro é partnership. Partnership é um tema que está na moda aí, que é a participação. É quando você dá a opção do colaborador se tornar seu sócio, ele tem uma participação do seu escritório, né? Então são dois itens de gestão de pessoas que a gente utiliza muito aqui, que tem dado muito certo e que é fundamental para você crescer de forma escalável. Sem esses dois itens, você não consegue tracionar crescimento, você vai ver a dificuldade, porque sem pessoas, você não traciona de forma escalável. Bom, sobre tecnologia, né, dentro do Abertura Simples, a gente criou o nosso próprio dashboard de CRM, né, o nosso CRM de vendas aqui, né, onde a gente consegue gerenciar todos os leads, todas as oportunidades de vendas. A gente extrai relatório de desempenho dentro desse dashboard que a gente desenvolveu, relatório detalhado sobre o rastreamento daquele lead, eu sei de onde ele veio, de qual matéria ele veio, de qual campanha ele veio, eu tenho toda essa informação que vai me dar um Big Data, na qual eu posso gerenciar isso, extrair inteligência disso daí, para fazer novas campanhas, para fazer novo conteúdo, com muito mais relevância para aquele lead, para eu captar mais leads ainda. E através desse dashboard você também consegue gerenciar a sua equipe de vendas, aí então a gente criou para a gente aqui e depois distribuiu para todos os nossos contadores parceiros esse CRM de vendas, né? Bom, automatização, tecnologia, né? Tecnologia é fundamental dentro de todas as suas áreas, né? Do contábil, fiscal, folha, societário, financeiro. Por que você tem que ter tecnologia? Porque tecnologia, ela gera mais produtividade, gerou mais produtividade, te gera mais lucratividade. Hoje, empresas de contabilidade online ou empresas de contabilidade digital conseguem fazer mais de 100 clientes desse perfil pequeno com uma pessoa no fiscal. Então, faz conta. 100 clientes com uma pessoa no fiscal. Olha a margem de lucro dependendo do honorário que você cobra desses 100 clientes. Né? Isso tudo por quê? Porque a tecnologia te permite. Hoje você tem sistemas que cobram centavos de reais para fazer processamento de toda a parte fiscal. Empresas do Simples Nacional, óbvio. Lucro presumido, lucro real. Você também tem muita tecnologia aí, mas aqui a gente está falando de empresas do Simples Nacional, na qual eu domino, né? Gestão de processos, se você não tiver todos os seus processos ali alinhados dentro da sua empresa, dentro do seu time, desde da venda, passando pelo onboarding ali, quando o cliente entra dentro do seu escritório e passando para cada área ali, dentro das obrigações de cada área, dentro das atividades de cada área, você também não consegue escalar, porque quando você começa a ter muito volume, você começa a gerar muito trabalho com esse volume. Então, óbvio, quando você está começando, uma planilha de Excel consegue te ajudar bem, ela não vai te gerar grandes problemas, mas quando você começa a ter muito volume dentro do seu escritório, o ideal é que você contrate uma ferramenta para fazer a gestão dos seus processos internos, e isso vai te gerar mais controle e vai te gerar mais produtividade. Certo? E você consegue analisar essa ferramenta de onde você estiver, né? Não que um Excel hoje no Google Planilhas você não consiga, mas você hoje consegue analisar, você consegue fazer gestão do seu escritório da onde você estiver, né? Bom, aqui, complementando aqui o que a gente fala, é o seguinte, para escalar o seu escritório de contabilidade, você precisa construir a sua casa, né, com bases sólidas. Então, tudo isso que a gente falou é fundamental se você quer criar escala para o seu escritório. Não adianta só você fazer muito marketing se você não tem uma equipe de vendas boa, porque daí você não performa. Aí você vai descobrir que o retorno sobre o seu investimento é muito baixo, a sua conversão é muito pequena. Então, você tem que ter uma equipe totalmente focada em performance. A sua área de vendas é fundamental, ela é o motor do seu carro. Ela é que vai puxar o seu carro. Aí você decide se você quer ter um motor 1.0, 2.0, 3.0, você quer ter um motor de Ferrari, um motor biturbo, né? Você decide isso, né?
Capital é fundamental, você vai sentir isso, que para você crescer cada vez mais, você precisa de capital, de recursos financeiros, e não importa aqui se são recursos financeiros dos sócios ou se são de terceiros, você tem várias contas que eu explico também lá no canal do Contador CEO, como é que você pode fazer para escalar rapidamente seu escritório usando recursos de terceiros, né? Pessoas, acabamos de falar sobre o maior ativo da empresa, né? E tecnologia e processos. E aqui você vê como é que a gente montou a estratégia do nosso escritório para crescimento. São todos esses pilares aí que a gente tem dentro do nosso escritório, né, que faz com que a gente evolua, né? Bom, só falar aqui, né, por que a gente cresceu tão rápido e virou evidência. Eu fui eleito pelo Conta Azul, uma das 50 pessoas mais influentes do mercado contábil. A gente recebeu uma premiação do Eneconte lá no Rio de Janeiro. Criamos um evento em 2018 chamado ABS, Accounting Brasil Summit. Tivemos várias personalidades aqui, muitos amigos que eu ganhei no mercado de contabilidade, foi muito bacana. Participamos de todos esses eventos aqui em 2018 e 2019, Conta Azul Com, We Are Home, Nibo Conference, Eneconte, então foi muito bacana a nossa participação dentro disso daqui. E o que eu gostaria de dizer para todos vocês aqui é que juntos somos mais fortes. Quando eu decidi por criar uma rede, né, de escritórios de contabilidade, a gente pensou o seguinte: olha, empresas online estão chegando com muito capital e vai ser muito difícil contadores, escritórios de pequeno porte conseguir concorrer com essas empresas de grande porte. Mas, quando a gente pensa em termos de rede, é a mesma coisa você imaginar. Olha só, pensa numa Cacau Show que está aí do seu lado, aí, ou no shopping que está próximo ao seu escritório. Será que aquela Cacau Show teria 10 milhões de reais para fazer um anúncio na Rede Globo, no horário nobre da novela? Não, ela não tem. Mas quando você pega 5 mil lojas da Cacau Show e cada uma dá 2 mil reais, elas juntam 10 milhões de reais para pagar aquela propaganda. Então, essa é uma tendência mundial, é uma tendência de rede, né, onde juntos ficamos cada vez mais fortes. A criação de comunidades no meio contábil também é uma tendência, então todo mundo está se juntando para compartilhar conteúdo. Esse aqui que a gente está é um exemplo clássico disso, né, onde você compartilha conteúdo, você conta aí um pouquinho da sua história, você mostra como foi crescer nesse mercado, né, como foi difícil o começo, né, e tudo que a gente criou. A gente criou um produto inovador no mercado contábil, que é marketing compartilhado, então isso é muito legal, e compartilhar cada vez mais esse conteúdo é uma tendência. Eu acho que quem compartilha aprende muito também. Então, toda vez que a gente compartilha aqui um pouquinho das nossas histórias, um pouquinho do nosso crescimento com contadores em todo o Brasil, a gente sempre cresce. Bom, é isso. Queria agradecer muito ao professor Fernando Sampaio, queria agradecer muito ao time de coordenadores desse projeto maravilhoso. Gostei muito de fazer parte disso, estou muito feliz em compartilhar conteúdo, né? Quem quiser me seguir nas redes sociais, Contador CEO, é um perfil do Instagram onde eu compartilho muitas dessas informações. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo no direct lá também. Se eu conseguir te ajudar ou responder qualquer dúvida aqui, vou ficar muito feliz. E muito obrigado, espero que eu tenha ajudado vocês aí. Legal? Um grande abraço para todo mundo.